Bom dia, amigos. Estamos juntos aqui mais uma vez e hoje é sexta-feira, véspera de final de semana. Vai aí um abraço especial para os que completam mais um ano de vida hoje, amanhã ou depois de amanhã, já que nós só estaremos juntos novamente na segunda-feira. E vai aquele apelo especial. Final de semana é sempre uma oportunidade a mais para buscar a Deus. E neste domingo, esperamos você em nossa igreja ou em alguma outra igreja batista, outra igreja evangélica. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Hoje temos, pela última vez, a oportunidade de ouvir o Dr. Luiz Saião, pastor da Igreja Batista das Nações Unidas em São Paulo, escritor, autor de vários livros, estudioso da Palavra de Deus e conferencista da Edições Vida Nova, que realizou uma conferência teológica na cidade do Recife, ocasião em que nós pudemos gravar com ele a mensagem que hoje você ouve, no desejo de que essa palavra chegue ao seu coração. Muito bom dia! Eu gostaria, nesta manhã, de pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, neste novo dia, quando você deve enfrentar todos os desafios, lutas que estão diante da sua vida. E para ter essa coragem, essa força, toda essa condição, nada melhor do que aprender com aquilo que Deus nos apresenta na sua palavra, na Bíblia Sagrada. E uma realidade que chama muito a minha atenção é que quando a gente começa a enfrentar muitas lutas, problemas e dificuldades, geralmente a gente fica meio baqueado, meio chateado e aborrecido, e tantas vezes há pessoas que acreditam que isso tem alguma origem estranha. Conheço gente, por exemplo, que quando enfrenta problemas, lutas e dificuldades, sempre acha que a culpa é de outra pessoa. Ah não, isso aí o problema é do fulano, isso aqui alguém armou para mim, isso aí é o fulano de tal, ou a fulana que fez, né? Aquela história que você conhece muito bem, sempre o problema dos nossos filhos, a culpa é do filho do vizinho. A gente nunca tem nenhum problema para resolver. Tem gente que reage numa outra direção. A pessoa entra naquele processo negativo e dizer que ele realmente não serve para nada, que ele fica lamuriando e fica remoendo aquela culpa, como se os problemas fossem totalmente ligados à sua vida. Outras pessoas acham que o mundo não tem lógica mesmo, não tem razão, tudo acontece sem querer. Pois é. Vamos dar uma olhada no que Deus nos mostra num texto fascinante que você depois pode olhar com cuidado e atenção, que aparece lá em Marcos, Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 6, a partir do versículo 45, a Bíblia nos conta o seguinte, que Jesus, depois de ter multiplicado os pães e os peixes e alimentado uma grande multidão, ele pegou e disse para os seus discípulos que eles deveriam ir para o outro lado do mar, que é o Mar da Galileia, que é um lago muito bonito, que fica na região norte de Israel, e disse que eles deveriam entrar e ir para o outro lado enquanto ele ia despedir a multidão. E assim os discípulos fizeram. Só que, veja só o que acontece. Nesse momento, a Bíblia nos fala que já estava terminando o dia. E os discípulos, na verdade, estavam bem cansados. Já há muito tempo eles tinham dito para Jesus, Jesus, tem muita gente aí, vamos mandar esse pessoal embora porque nós já estamos aqui cansados. Jesus fez o milagre, eles tiveram que distribuir comida para aquele monte de gente. E você sabe que no meio de um montão de gente que está com fome comendo, sabe que a educação geralmente não é muita. Imagina os discípulos sofrendo ali naquela situação toda, eles já estão aí quase no limite. E Jesus coloca aqueles discípulos para entrar no barco e ir para o lado de lá do mar. Eu fico imaginando aqueles homens cansados indo naquela direção, de repente vai escurecendo, e quando a gente fica num barco no meio de um lago à noite no escuro, você sabe que a coisa começa a ficar complicada. Os discípulos estão ali, de repente o vento começa a soprar forte, as coisas começam a complicar, e eles vão remando e a tempestade vai piorando. Você imagina só? Que coisa interessante. O que me surpreende é que Jesus foi que providenciou isso
na vida deles. Então, às vezes, em vez de imaginar que a luta, que o problema, a dificuldade que você está enfrentando tem origem nos outros, ou no diabo, ou em você mesmo, será que o que você enfrenta não foi preparado pelo próprio Deus? Será que Deus não está por trás dessa dificuldade que você está enfrentando? Nesse momento, quando eles estão assim no auge desse sofrimento, Jesus sai andando por cima do mar, milagrosamente, e aparece lá no auge desse momento de luta e dificuldade dos discípulos. E eles, apavorados, saem gritando, achando que era um fantasma. Pode ser que Deus está presente na luta da sua vida, nas suas dificuldades, e você acha que é um fantasma. Você grita desesperado e não enxerga a ação de Deus por trás do que está acontecendo. Então, nesse momento, Jesus se apresenta, Jesus mostra o seu poder, e ele faz aquietar-se o mar e as ondas. E é no momento da crise, da luta e da dificuldade que o nosso coração está preparadíssimo para descobrir de fato quem Jesus é. Se Jesus tivesse aquietado o mar ou as ondas num outro momento, eles talvez achassem interessante. Talvez, Jesus, faz de novo, achei bonito, como é que é mesmo? Agora não. Depois de sentir as suas limitações, depois de terem aprendido nesse processo todo, agora eles estão preparados para reconhecer que Jesus é Deus. Aprendida a lição, eles chegam do outro lado. E Jesus vai continuar abençoando a vida dessas pessoas. E esses seus discípulos estavam sendo preparados por Jesus para abençoar a vida dos outros. E para isso, eles tiveram que aprender essa tão importante lição. Na próxima vez que a dificuldade, que a luta for tão grande, pergunte para você mesmo, será que Deus não está fazendo isso para me levar numa direção que eu não entendo? Ele é poderoso, sabe muito bem o que faz. E mesmo no meio da dor, o que Ele quer é abençoar você. Vamos pedir que Ele nos ajude, abra o nosso coração para entender essa realidade, falando com Ele diretamente em oração agora. Deus bondoso, em nome de Jesus, nós pedimos por aqueles que nos acompanham neste momento, que, ó Deus, estão confusos, tristes e aborrecidos no meio das lutas, no meio do mar e da tempestade. Ó Deus, dá-lhes calma, graça, revela-te para que entendam quem Tu és e como Tu ages, para que, transformados, eles sejam também, como os discípulos de Jesus, um canal de bênção na vida das outras pessoas. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos no dia de hoje. Amém.